Ao falarmos sobre as melhores lutas de gigante contra pequeno na história da luta livre, vamos usar esses termos de forma relativa, comparando o tamanho de lutador com o do outro, em vez de definir um padrão universal sobre o que é considerado um gigante ou um pequeno. Então aqui, vamos focar nas lutas que seguem a famosa fórmula de Davi contra Golias, um gigante dominante contra um competidor menor. Então galera, nesse vídeo vamos falar aqui as melhores lutas Davi contra Golias da história da WWE. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Bret Hart contra Diesel no Survivor Series de 1995. Quando analisamos a estrutura clássica de uma luta gigante contra pequeno, esse é um exemplo perfeito. Diesel era uma força dominante, usando seu tamanho como vantagem, enquanto Bret Hart aproveitava suas habilidades técnicas, velocidade e inteligência para superar o adversário maior e encontrar o caminho para a vitória. Alguns fãs podem achar o ritmo um pouco lento, mas o domínio de Diesel contou uma história poderosa e permitiu que a psicologia da luta se destacasse. Bret Hart foi a estrela clara do confronto, levando golpes com precisão e mostrando inteligência ao aplicar o pin em Diesel e conquistar a vitória. Brock Lesnar contra AJ Styles no Survivor Series de 2017. O campeão da WWE e o campeão universal se enfrentaram no Survivor Series de 2017, em uma luta que colocou o gigante Brock Lesnar contra o menor e mais ágil AJ Styles. A química entre eles foi perfeita, Styles voando pelo ringue, fazendo Lesnar parecer ainda mais letal, enquanto Lesnar vendia muito bem cada golpe, dando a impressão de que AJ Styles poderia, a qualquer momento, conseguir uma grande vitória. E no final, porém, Lesnar saiu vitorioso, sendo simplesmente grande demais para AJ Styles poder superar. Jeff Hardy contra Undertaker, em um episódio do Raw em 2002. E falando de uma performance que marcou uma carreira, Jeff Hardy provou do que era capaz como um lutador individual durante a sua luta de escadas contra Undertaker em 2002, pelo cinturão da WWE. Ninguém acreditava que Jeff Hardy, que ainda não estava no seu auge como lutador solo, pudesse realmente vencer Undertaker. Mas ao longo da luta, ele conquistou o público e fez todos acreditarem no seu potencial. E embora tenha sido Undertaker que saiu de pé como campeão, o fato de ter levantado a mão de Jeff Hardy após a luta e reconhecê-lo como um talento de alto nível fez com que no fim ambos saíssem como grandes vencedores. Gunther contra Ilya Dragunov, em um episódio do NXT UK de 2020. Quando Gunther era muito maior do que é hoje, ele era um gigante muito mais convincente, especialmente contra adversários como Ilya Dragunov. Esses dois têm uma química insana, com inúmeras lutas clássicas ao longo dos anos, e essa, diante de nenhum público, foi a melhor de todas. E mesmo com um ambiente vazio, eles fizeram cada golpe, cada chute e cada chop parecerem ainda mais reais e impactantes. Dragunov se entregou completamente, fazendo Gunther parecer extremamente perigoso como gigante. E essa é uma daquelas lutas que eu recomendo fortemente você assistir. Big Show contra Rey Mysterio, no Backlash de 2003. Falando de um confronto de tamanho e agilidade, a luta entre Big Show e Rey Mysterio no Backlash de 2003 é um exemplo perfeito do clássico gigante contra pequeno. Big Show era uma força imparável, usando seu tamanho colossal para dominar o ringue, enquanto Rey Mysterio mostrou toda sua velocidade, técnica e criatividade para poder escapar e contra-atacar. Cada salto, cada golpe e cada manobra aérea de Rey Mysterio fazia o público vibrar, enquanto Big Show vendia perfeitamente o perigo de cada movimento, tornando tudo ainda mais dramático. E mesmo que a luta não tenha sido muito longa, foi um duelo emocionante do começo ao fim, provando que mesmo contra um gigante, o coração e a inteligência podem fazer toda a diferença. CM Punk contra Undertaker, na WrestleMania 29. Essa luta apresentou um confronto clássico de gigante contra pequeno, mas com os papéis de vilão e de herói invertidos. Undertaker era o competidor maior e mais agressivo, enquanto CM Punk assumiu o papel de pequeno astuto, covarde e trapaceiro, usando sua velocidade e agilidade para tentar neutralizar os ataques físicos do The Deadman. A narrativa da luta foi sensacional, com a animosidade pessoal sendo sentida a cada momento, e a ação no ringue foi precisa e muito bem executada,
oferecendo o que muitos consideram a última grande luta da carreira de Undertaker. Brock Lesnar contra Daniel Bryan, no Survivor Series de 2018. E esse foi mais um exemplo do pequeno sendo o vilão da luta. O campeão da WWE, Daniel Bryan, enfrentou o gigante campeão universal, Brock Lesnar. Bryan mostrou seu lado mais físico e brutal, atacando os membros de Brock Lesnar para equilibrar a luta. Os dois se entregaram completamente, proporcionando uma luta fantástica no Survivor Series. Brock Lesnar sempre se destaca mais contra adversários menores, e essa foi mais uma prova disso. CM Punk contra Brock Lesnar, SummerSlam de 2013. Após uma rivalidade pessoal com Paul Heyman se transformar em um confronto de CM Punk contra o monstro Brock Lesnar, a dupla Punk-Lesnar roubou a cena com uma das melhores lutas do pequeno contra gigante da história da WWE. Sem regras, CM Punk pôde usar armas para equilibrar a disputa, combinando velocidade e inteligência para enfrentar Brock Lesnar e ainda golpeá-lo com objetos. Lesnar também teve total liberdade para usar essas armas, criando um confronto extremamente físico entre esses dois talentos de classe mundial. Gunther contra Tyler Bates, no NXT TakeOver Cardiff de 2019. A fase dominante de Gunther como gigante do NXT UK gerou várias lutas memoráveis, mas talvez a melhor delas tenha sido contra Tyler Bates no NXT TakeOver Cardiff de 2019. Por mais de meia hora, os dois se enfrentaram como se fosse uma verdadeira guerra, com Tyler Bates se destacando como um underdog fenomenal, enfrentando o ataque brutal de Gunther com a sua velocidade, movimentos aéreos e uma força surpreendente para executar power moves em um adversário muito maior que ele. O público ficou completamente enlouquecido durante toda a luta, resultando em um clássico totalmente absoluto. Brock Lesnar contra Ed Guerreiro, no No Way Out de 2004. Ed Guerreiro, superando um gigante como Brock Lesnar, resultou em uma das maiores conquistas pelo cinturão da WWE da história da empresa. A química entre os dois foi algo incrível de se ver, com uma luta lindamente conduzida, repleta de psicologia forte e um trabalho de personagem brilhante por parte de Ed Guerreiro. E ele também usou suas táticas clássicas para poder vencer essa luta. E é claro, com uma ajudinha de Goldberg. E essa é uma luta clássica atemporal na história da WWE. E uma das melhores histórias de Davi contra Golias de todos os tempos. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês. Qual luta aí vocês adicionariam a essa lista? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!